Olá para você que acompanha o canal da Notícia e para você que está ligado nas movimentações das eleições municipais de 2024. O canal da Notícia está com esse trabalho, entrevistando pré-candidatos nesse momento de pré-campanha, falando sobre convenções partidárias, e o assunto hoje é eleição municipal no município de Piranhas. Nós vamos trazer aqui um candidato que com a gente, um pré-candidato, melhor dizendo, que com a gente anunciou a sua intenção de administrar o município de Piranhas. Mas situações aconteceram e agora, na segunda-feira, o professor Kleber Santos anunciou a sua saída da corrida na disputa pela Prefeitura de Piranhas. Professor Kleber Santos, um prazer recebê-lo aqui novamente no canal da Notícia para a gente conversar. Agradeço muito aí pela confiança no nosso trabalho para trazer essas informações e já saio aqui na largada o questionando, né? Quais foram as razões que levaram o senhor a tomar essa decisão da saída da corrida? Haja vista que o trabalho estava sendo feito de divulgação, o seu nome já estava entrando aí na cabeça do eleitor piranhense como uma opção e agora chega essa surpresa, né, para o eleitorado. Doutor Oliveira, prazer estar aqui. Cumprimentando você, todos os ouvintes que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo canal da Notícia, também pela Satélite FM. Agradecer esse espaço que você sempre tem dado para nós aqui. Anunciei há 4 meses atrás que seria pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele momento, entendendo que seria o nome, né, pela disputa, pela corrida eleitoral, muito empolgado, sonhando, né, com a perspectiva de apresentar uma proposta alternativa às duas que aí estão na corrida eleitoral, que é o atual gestor e também o professor Fábio Lacerre. Nós, do campo progressista, Partido dos Trabalhadores, temos a presidência da República hoje, que é liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Piranhas há muitos anos não tem sequer aqui um candidato a prefeito, também candidato a vereador. Você sabe melhor do que eu, não me recordo bem, mas acredito que tem 2 eleições que não pontua candidatos, né, nem ao legislativo nem majoritária. Então, investimos nesse sonho, né, nesse projeto, também contratei alguém aí para me ajudar nas redes sociais, o senhor me acompanha aí, né, a questão para dar um vislumbre melhor, para levar até as pessoas aquela firmeza. Contei aí com esse período apoio de muitos dos partidos trabalhadores, mas que não se configurou, como você muito bem diz. Na última segunda-feira nós chegamos a um consenso de um outro nome, que agora é o pré-candidato Partido dos Trabalhadores, o senhor Jair Parreira. Só que nessa corrida aí, mais no final, chegando próximo à definição no mês de junho, apareceram mais 2 nomes, né, J. Oliveira? Que é o irmão Cândido, todo mundo conhece aí na cidade como Candinho, né, que é um petista aí há muitos anos, né, e ele se posicionou e também seria pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o que é um direito, né, porque é filiado ao PT. E também o Suerley. O Suerley é bacharel em Direito, né, filiou ao PT no dia 28 de abril, inclusive foi uma surpresa quando ele se apresentou como pré-candidato, uma surpresa para mim, porque foi eu que o filiei, né, até lá na casa do meu pai. Ele, em alguns momentos, se posicionou a favor da minha pré-candidatura também, que seria pré-candidato a prefeito, que apoiaria a mim, melhor dizendo, como pré-candidato a prefeito, e depois ele resolve, então, colocar o seu nome, o que também é um direito, né? Aí, nós tínhamos, então, nesse momento, 3 pré-candidatos. O senhor Jair Parreira abdicou-se da sua pré-candidatura, hipotecando apoio à minha pré-candidatura. Não, eu apoio o professor Kleber. E aí, no decorrer das nossas reuniões, foi sugerido que houvesse uma plenária do Partido dos Trabalhadores para que escolhesse o nome, né? Ou eu, ou o bacharel em Direito Suerley, ou o Candinho. E aí, fui conversando com algumas pessoas, fui andando, tive contato com pessoas do Partido dos Trabalhadores, e nessa caminhada eu fui percebendo algumas dificuldades. Primeira, questão financeira, né? Recurso. Ninguém faz nada sem dinheiro.
O dinheiro não é tudo na vida, mas sem dinheiro a gente não consegue nada, né? Você precisa, para uma campanha eleitoral, de recurso para alugar um som, né? Você vai fazer um comício, você precisa de dinheiro. Então, tem um custo durante a campanha. E aí, nesse período aí, eu conversei, mandei mensagem para o PT regional, né, presidência do estado de Goiás, não tive resposta, não me responderam as mensagens, não me atendeu. Também falei, mandei mensagem para os deputados, inclusive ontem que a minha deputada me respondeu a mensagem. Aliás, depois da reunião, né, que ela sinalizou, olha, estou aqui na Argentina e quando eu voltar para o Brasil, estamos juntos, né, e a gente vai conversar. Mas aí já tinha passado aquele momento. Por quê? Porque na segunda-feira nós já havíamos decidido, quando chegamos lá, o Cândido, né, o Candinho, disse eu retiro a minha pré-candidatura, mas para apoiar o Jair Parreira. Aí até foi questionado lá por alguns membros, por que não o professor Kleber? E ele deu lá a sua explicação, que eu não vou falar aqui, porque é algo interno. O Suerlei da mesma forma. E aí, naquele momento, me perguntaram. E eu disse, olha, então, se é nesse caso, eu retiro a minha candidatura. Não foi o PT que tirou a minha pré-candidatura, não foi imposição de ninguém. Eu mesmo que vi que a conjuntura caminhou para isso, sabe, J. Oliveira? Então, diante de não ter recurso financeiro para ir para uma campanha eleitoral, também não vi empenho, né, da presidência local, do partido local, ao meu nome. Nada contra, as pessoas são livres, nós vivemos numa democracia, né? Mas eu percebi que sinalizava para que, na verdade, o meu nome não fosse o nome para o partido. Então, diante disso, de conversar com Deus, eu sou um homem religioso, todo mundo sabe disso, conversar com meu pai, que é um filósofo, é uma pessoa que eu digo que ele é o melhor filósofo que eu conheço, né? E aí eu então decidi abdicar-me dessa pré-candidatura. Professor Kleber, como é que foi essa construção para a chegada dessa decisão? O eleitor provavelmente quer entender. O senhor já aparece nas últimas pesquisas se aproximando dos 2 dígitos, chegando aí a um número importante, dada a largada do senhor, né, que apareceu ali em umas pesquisas iniciais, internas e até pesquisas publicadas, com menos de 1%, houve a evolução durante essa pré-campanha e agora os piranhenses são surpreendidos. O PT tem um pré-candidato, mas não é Kleber. E aí aparece um nome que é conhecido na sociedade, como o senhor citou aí, o senhor Jair Parreira, mas não estava, inclusive não apareceu em nenhuma dessas pesquisas eleitorais, nem como opção. Como é que foi a chegada dessa decisão? Tirar alguém com um trabalho já realizado em pré-campanha, aparecendo pontuado nas pesquisas e, de repente, não é mais pré-candidato, professor? Verdade, é uma surpresa e eu penso que também nós regredimos nessa caminhada porque nós já estávamos com o nome, né, construído, trabalhado há 4 meses na minha rede social, que é uma rede social que tem uma boa interação, nos grupos também, né? E quando você menciona a questão de pesquisa, lá na primeira pesquisa eu tinha 0,3% da intenção de votos. E esse número, ele aumentou, e tanto que hoje chegamos a quase próximo aos 2 dígitos, como foi mencionado por você. Então, diante disso, é claro que eu me empolguei nesse processo, né? Gastei tempo, investimento financeiro, eu não tenho capital, como muitos têm, para tocar uma campanha. Eu sou um professor de educação básica e o meu patrimônio, J. Oliveira e ouvintes, é uma casa que eu tenho no setor Jardim Vale da Serra, que hoje ela é avaliada aí por volta de 380 mil a 400 mil, e um carro Voyage 2013 que vale 30 mil reais. Eu não posso dispor disso, eu não tenho capital, né, para tocar uma campanha. Então eu esperava o quê? Como eu já disse, que esse suporte financeiro, esse apoio viesse primeiro local, né, do partido local, né, da presidência, que também alega não ter respaldo quanto ao PT regional. É uma dificuldade,
né, de que não tem um olhar do Partido dos Trabalhadores para os pequenos municípios. E eu não tive resposta, menciono novamente, né, dos deputados, não tive resposta da presidência do PT, e aí, diante desse impasse, nós estaremos regredindo. Por quê? Nós deixamos agora um candidato, um pré-candidato, que já estava bem formalizado, conhecido da sociedade, né, que tinha melhorado na pesquisa, e olha que nós estamos no processo de pré-campanha. Eu penso que quando começasse a campanha, né, viesse aí os debates eleitorais, acredito ser um homem preparado, né, teria condições de, inclusive, politizar o processo eleitoral, melhorar as propostas, né, as dúvidas da sociedade, e isso ia trazer para mim um progresso, né, por ser também de um ideário progressista, uma outra visão diferente das duas propostas de pré-campanha que nós temos aí. Mas o seu Jair Parreira é um homem honrado, um homem honesto, um homem íntegro, é do PT, ele é da geração que nós falamos lá dos anos 80, né, que quando começou mesmo o Partido dos Trabalhadores, nada contra o seu Jair Parreira. Pelo contrário, né, logra aqui os louros a pessoa honesta, um bom pai de família, produtor rural. Agora, diante da caminhada, eu vejo, sim, dificuldades para nós. Né? Eu vejo que o partido regrediu, é minha opinião, nesse processo. Né? Mas nós estamos no campo democrático e cada pessoa pensa de uma forma. Agora, deixo claro também, e ninguém me obrigou, né, J. Oliveira? Eu não fui tirado pelo PT, foi uma decisão minha. Mas é claro que essa decisão é porque também eu não vi dentro da parte interna aquele interesse. Eu não sou do diretório, não faço parte, é bom mencionar isso, do diretório do PT, eu sou filiado ao PT, né? Dentre os filiados, tenho um respaldo bom, penso que se tivesse uma plenária com meu nome, eu até lograria êxito, né? Mas, no entanto, eu achei melhor tomar essa decisão. Professor Kleber, muitos o acompanharam. Quando o senhor anunciou sendo pré-candidato, muita gente foi para o partido, trabalhou aí, inclusive eu vi muitas divulgações das artes criadas para divulgar a pré-campanha. Como é que foi a receptividade dessa parte do Partido dos Trabalhadores que estavam ali acreditando e querendo, né, a sua candidatura confirmada durante a convenção? Na verdade, J. Oliveira, eu tenho até que falar sobre isso. Tenho muitos amigos, quando eu decidi, quando eu tomei essa decisão, ficaram muito chateados, inclusive filiados, e já estavam encampados que essa seria a pré-candidatura do partido. Né? Nós fomos mais ou menos umas 40 pessoas para o partido lá no mês de setembro, né? E filiamos com aquele sonho, né, J. Oliveira, ouvintes, que o PT ia se reestruturar, que nós iríamos, claro, e o PT está aqui há muito tempo, né? Tem aqui a professora Janete, né, o seu Horácio Souza Lima, aqueles patriarcas, o seu Valdemar, né, o próprio Candim, né, que está aí, embora tenha configurado aí em outros partidos, mas ele é, né, uma figura que está aí no PT já há bastante tempo. E aí nós chegamos, essa turma, né, com muita força, com muito vigor, no mês de setembro, para quê? Para reestruturar o partido e colocar o partido onde que nós entendemos que ele tem que estar, né, com nomes de homens, mulheres, com a chapa para o legislativo e também majoritário. E dessas pessoas eu posso citar o atual presidente do sindicato, meu irmão Valdeci, né, que é o presidente do Sindicemp, que me sucedeu lá, com a família, os Guimarães, que já eram de ideias petistas, mas que nunca tinha realmente se filiado ali para se tornar militante. Outros, em uns momentos anteriores, foram filiados, tinham desfiliados, voltaram para o partido, né? E aí o professor Nils, né? Professora Iolanda, Mércia Carvalho, né? Os Guimarães, Eliette, Elisete, Luzia Luciene, professor Valdeir, Valdeci, a família do reverendo Constantino, né? Juntamente com o Túlio, Timóteo, inclusive a Nafaira Ribeiro,
ela falou assim, olha, eu vou filiar e sou pré-candidata a vereadora, mas se o senhor for o nome do partido. Não sei se vai mudar de ideia, pode até ser que mude, né? Porque é importante que a gente a tenha como pré-candidata para formar a chapa para o Legislativo, mas até em última instância que eu conversei com eles, a ideia era, se o nome não é o senhor, se o senhor está saindo, nós também, o meu nome não será como pré-candidata a vereadora. Estaremos no partido apoiando, claro, o nosso pré-candidato Jair Parreira, mas não terá o nome. Professor Idamares, que é secretário do partido, inclusive muito triste, né, com a minha decisão, falou para mim, tem liberdade, me trata como filho, né, me deu até umas reguladas, eu até brinquei, parecendo que era minha mãe. Então, assim, essas pessoas realmente ficaram bastante chateados. Professor, melhor dizendo, o presidente, né, nosso presidente de honra, que é o seu Horácio, ele falou comigo, não, eu não queria que você desistisse. E para finalizar, além de todas essas pessoas, o Osmar Freire, também, que é pré-candidato a vereador, estava postando já nas suas redes sociais, ele é muito ativo nas redes sociais, também, como a Idamares, colocando ali os meus posts, né? E o próprio senhor Jair Parreira, que tinha hipotecado apoio para minha pré-candidatura. Mas quando eu desisti, e ele disse, olha, se não tiver nenhum no Partido dos Trabalhadores, eu ponho o meu nome, porque o Partido dos Trabalhadores vai concorrer a essa eleição municipal. E aí, quando eu saio, ele então, né, coloca o nome dele. E eu falei, assim como o senhor hipotecou o apoio a mim, então agora eu devolvo o apoio ao senhor. Professor Kleber, o nome do senhor já estava na sociedade, o pré-candidato, e aí, no momento que o senhor anunciou sua saída da corrida eleitoral desse ano, começaram as discussões nos grupos de WhatsApp. Inclusive, dessas discussões nós repercutimos aqui no Canal da Notícia, no nosso jornal diário, que é o jornal A Voz do Povo. Uma parte do Partido dos Trabalhadores, de acordo com apurações nossas e pessoas também comentando nas redes sociais, teria a vontade de que o partido participasse sim das eleições, mas apoiando algum candidato que está aí. O nome que surgiu, inclusive, foi do atual gestor, o prefeito Marco Rogério, o Chicão. As pessoas questionando, será que esse movimento do partido, já que Kleber Santos já afirmou 100% a sua intenção de ser candidato, o partido não estaria em um movimento para compor essa eleição com alguém? Sei que o senhor não é o presidente do partido, não está ali na questão decisória da diretoria, né, pelo menos, mas o senhor pode falar sobre esse assunto para a gente, até para esclarecer para a sociedade. O senhor Jair Parreira é realmente ali um movimento consolidado para ser candidato a prefeito? Essa repercussão aí de possibilidade de movimento para compor com alguém existe ou não? Para a gente explicar para o nosso espectador que está acompanhando nesse momento. Então, eu quero explicar separando bem o joio do trigo. Veja bem, na minha opinião, eu penso que tem algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores que têm essa intenção desde quando eu lancei a minha pré-campanha. Acena favoravelmente ao prefeito, né, o atual gestor. Mas essa não é a ideia do partido, nunca foi. Agora, também, uma das questões que me levou a tomar essa decisão é porque eu acompanhei. Certo dia, meu pai estava em um local e a pessoa é do Partido dos Trabalhadores, não sabia que o Divino Rufino era meu pai e, junto com outro companheiro, falou que votaria no atual gestor. Democracia, tranquilo, sem nenhum problema. Só que aí o meu pai, e aí vem o sangue, né, da filiação pai e filho, falou para ele assim, mas você não vota no candidato do seu partido? Aí quando ele falou assim, o moço olhou para o meu pai e o outro companheiro que estava junto, amigos em comum, disse, ele é o pai do professor Kleber. Aí ele falou, nossa, o professor Kleber é muito preparado, né? O professor Kleber é alguém que eu confio, inclusive dos que aí estão na corrida, eu vejo como o mais bem preparado. Só que o professor Kleber, ele não tem condição de ganhar a eleição. Aí o meu pai olhou para ele e falou, e não ganha mesmo, porque você que é do PT não vota, como que ele vai ser eleito? E aí, J. Oliveira, ninguém é vidente, né, para poder saber e prever o futuro.
Claro que existem os videntes aí que preveem, né? Mas ninguém pode dizer assim, vai ser fulano, vai ser ciclano. Professor Kleber, até desculpa interrompê-lo, a gente tem um fato histórico. O prefeito Eric Silveira, que foi eleito em 2016, começou lá em último, com 2, 3%, terminou a campanha com mais de 50% dos votos. Perfeito. Inclusive, em pesquisas dava que ele não seria eleito. Sim. E eu, na época, participei, né, na campanha com ele, votei no Eric, né, quando ele foi candidato nessa ocasião aí a primeira vez, e era totalmente adverso. Inclusive, nós usávamos o jargão que era o Davi contra o Golias. Então, o processo, o desenrolar, a campanha eleitoral, as coisas mudam de figura, né? Então, quando o meu pai me conta isso, eu falei, cara, eu tenho que repensar, né, o meu comportamento, eu tenho que repensar a minha atitude. Aí, um outro companheiro meu foi numa região, né, de vários assentados, e lá ele não conseguiu ouvir de nenhuma das pessoas que eram eleitores do professor Kleber, né? Então, assim, com isso eu fiquei pensando, olha, então, se eu estou no Partido dos Trabalhadores, onde os votos, teoricamente, teria que ser, né, pelo menos sinalizado da minha pessoa. Não, tem o pré-candidato, então, igual hoje eu falo. Alguém me pergunta, tá, mas você tá com quem? Eu estou com o Partido dos Trabalhadores. Mas se é o seu Jair, eu estou com o seu Jair, né? Então, esses fatos foram me levando a tomar essa decisão que tomei. E aí, diante disso, eu olhei e falei, não, o quadro está configurado. Então, a partir de agora, eu não serei mais pré-candidato. Eu não falo pelo Partido dos Trabalhadores, né? Pode vir alguém aqui depois gravar com você e falar, não, essa é a ideia do professor Kleber. Beleza, tranquilo. Mas essa é a ideia que eu penso de que tem muitos do nosso partido que querem a candidatura própria, né? Agora, tem alguns que não querem. E assim, eu nunca vi um esforço, um empenho, né, do partido local favorável ao meu nome. Talvez tenha agora, venha pontuar favorável ao Jair Parreira, né? Porque quando eu fui o primeiro que lancei lá, eu entendo assim que o partido tinha que falar, não, então nós temos um pré-candidato. Se viesse o outro, também tinha que dar esse apoio, entendeu? Então, eu não vejo isso como algo articulado pelo partido, né, para dizer, não, nós vamos colocar o seu Jair aí para tirar o Kleber da corrida. É isso que você está me perguntando, né? Nós vamos minar o Kleber. Pode ser que seja verdade, não sei. Mas eu não acredito que o seu Jair ia concordar com uma posição dessa. Conhecendo o seu Jair, conhecendo a história dele, né? Como eu já disse, um homem íntegro, produtor rural, ele não ia se sujeitar a essa questão, não, na minha opinião. E falando em confirmação, então, de candidatura, professor Kleber, temos que ter a convenção do Partido dos Trabalhadores, né? Na reunião do dia 29, da segunda-feira, já houve uma definição quanto a isso? E outra situação, professor, o senhor estava liderando, tinha os nomes aí do Candinho, do advogado Suerley, o senhor pontuando muito bem, claramente, era o único, inclusive, aparecendo nas pesquisas eleitorais, era o líder de tudo isso, estava acompanhando de perto. Em relação aos candidatos ao Legislativo, nós teremos no Partido dos Trabalhadores e sobre a convenção também, se já tem data marcada. Então, sobre o Legislativo, nós temos nomes, né? Eu até disse sobre a pré-candidata que possivelmente iria desistir, que é a Ana Fária Ribeiro, com eu retirando o meu nome, mas não é isso que eu quero, eu gostaria que ela, né, continuasse, assim como nós temos outros nomes lá, né? E estão prontos, com vontade, ávidos, para que tenha essa pré-candidatura ao Legislativo. E quanto à questão da convenção, eu acredito que a pessoa que seria talvez mais indicada, ou a pessoa indicada para falar sobre isso, era a nossa presidente, né? E ela está, a qualquer momento, deve estar colocando aí o edital de convocação, que no nosso partido, cada partido tem o total de dias, né, de horas, o nosso partido é 24 horas antes da convenção. A convenção ela tem que acontecer até o dia 4, até o dia 5, né? Então eu acredito que a nossa deve acontecer entre amanhã, que é quinta, ou depois de amanhã, sexta-feira. O edital
Ela pode acontecer até sábado, domingo, mas o edital tem que ser feito até sexta-feira. Professor Kleber, a gente falou muito sobre questão política, questão técnica, mas e o ser humano, cidadão aí pensante, né, uma cabeça pensante aqui da cidade, professor Kleber, como está se sentindo nesse momento, depois de tanto empenho, que o senhor se empenhou, era de domingo a domingo as suas publicações nas redes sociais, o seu trabalho, como está o professor Kleber Santos depois dessa tomada de decisão, depois de um sentimento de que poderia dar certo, né? Porque estava evoluindo a pré-campanha. Como é que o senhor se sente nesse momento? Passado aí já 2 dias, né? Hoje a gente está na quarta-feira, foi na segunda-feira essa decisão. Como o senhor está hoje com a cabeça um pouco mais fria em relação à decisão tomada anteriormente? De alma lavada, né? Crendo que a minha vida ela é governada pelo Eterno. Eu nunca tive fora da proteção de Deus. Deus é muito bom e Deus me deu muito mais do que eu sempre imaginei ter. Então estou tranquilo. Agora, em relação ao ser humano, decepcionado, né? Claro, porque quando eu cheguei para o partido, lá no mês de setembro, eu cheguei com uma perspectiva. Nós chegamos, né? Não foi eu, nós chegamos. Para começo de conversa, nós chegamos, eu e a minha casa. Eu tenho uma garota de 17 anos, que é petista, por opção dela mesmo, entendeu? Ela fez o título dela para votar no presidente Lula. E ela ia fazer 16 anos em setembro, a eleição era em outubro, a justiça permitiu e ela fez o título pelo celular dela na rede social e organizou ali, pai, ó, eu vou fazer porque eu quero votar no Lula. Tem a minha esposa, professora Luzimar, pedagoga, porque é em casa que a gente, né, tem as alegrias e as tristezas, o choro é os que vêm e te abraça ali e te sustenta, né? Então a minha esposa também quero agradecer ali o cuidado que ela sempre teve comigo, minha filha também, e num processo, J. Oliveira, desses 4 meses, muito difícil para mim, porque quem estuda, quem lê, você que faz as matérias, você sabe o quanto é difícil. Trabalho intelectual no Brasil não é valorizado. Educação, todos os candidatos na plataforma política falam que vai valorizar. Quando chega a época, não valoriza. É igual nós temos aqui, ó. Hoje tem uma ala da atual gestão que diz, nossa, o prefeito atual foi muito bom para os professores. Ontem até ouvi isso num grupo do WhatsApp. Em relação à gestão anterior, não vou questionar. Só que nós temos direitos que não estão sendo pagos. Nós temos o piso nacional do magistério, que é o Plano Nacional do Magistério, e valorização. Então, hoje, só para ter uma noção aí, o meu salário está uma defasagem de quase R$2.000. Por quê? Porque não se paga o piso na base P1, como manda a lei. Mas isso é pauta para outro momento. Eu estou aqui apenas evidenciando e trazendo para a sociedade, com a pergunta que você me fez, como é que o ser humano fica dessa forma? Se eu não tivesse a maturidade, a estrutura que eu tenho, eu poderia sair falando mal das pessoas aí, né? Dizendo que fui traído, o partido foi, desculpa a expressão, sacana comigo, mas não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas é claro que eu fiquei decepcionado, porque eu investi tempo, eu investi dinheiro financeiramente numa proposta alimentada lá atrás. E nós teríamos uma conjuntura para uma candidatura. Ah, mas não tem dinheiro. Como que não tem dinheiro? Essa história, ela não me desce a goela. De que o Partido dos Trabalhadores não tem dinheiro. O que não tem é visão de investimento. Para quem, J. Oliveira, não entende o que é educação, ele vê a educação como gasto. Mas para quem entende o valor da educação, ele vê como investimento, ele enxerga, não, eu não estou gastando dinheiro com escola para os meus filhos, eu estou investindo. Então, repito novamente, decepcionado, fiquei triste, claro, minha família, meus amigos, né, na rua, na cidade. Ontem mesmo, eu não vou citar o seu nome aqui, porque você é uma pessoa bastante conhecida, mas é um empresário, uma pessoa de capital financeiro, bem sucedido na cidade, falou para mim ontem, né, que ficou decepcionado, ficou muito triste quando ele viu na minha rede social que eu tinha desistido da corrida eleitoral. E falou, você era um nome bom e era o meu nome. É um empresário, inclusive
né, alguém influente aí na sociedade. E aí eu recebi vários elogios, né, vários afagos sobre essa questão. Eu não sou nenhum iludido, não sou nenhum ufano, utópico, né, alguém desantenado de achar que eu hoje, na correria eleitoral como estava aí, eu sou o primeiro colocado nas pesquisas. Eu nunca falei isso. Ninguém nunca vai ouvir da minha boca que eu teria condição de vencer os oponentes que aí estão, que é o atual gestor e o professor Fábio Lacerre, se a eleição fosse naquele momento ali que eu estava de pré-campanha. Mas como eu vinha subindo, eu acredito na sociedade piranhense, o PT aqui tem muitas pessoas que têm aversão ao Partido dos Trabalhadores, até às vezes nos ofende, né? Porque uma coisa é você falar de uma pessoa, né? Analisar o ser humano. Outra questão é você pegar uma agremiação, uma instituição e falar, por exemplo, tenho a liberdade, Jota, de falar com você, jornalista não presta. Para aí, vamos separar o joio do trigo, né? Se tem um jornalista que não tem um bom comportamento, fale dele. E aí, Jota, nós precisamos aprender a discordar, divergir da mensagem sem atacar o mensageiro. E aí, nos grupos de WhatsApp, tem muita gente que não entende. Se eu pontuo favorável à linha A, todo mundo está me batendo palmas. Mas se eu pontuo favorável à linha B, o pessoal fica contrariado. Eu não tenho dificuldade com isso. Se o gestor faz algo bom, eu elogio. Mas se não é, na minha opinião, não sou dono da verdade, também critico. Então, concluo. Fiquei triste, né, decepcionado, mas vejo como um livramento e um cuidado de Deus para a minha vida, porque compreendo que sou governado por Deus, então não é o momento. Professor Kleber, essa decepção acaba sendo estampada. Eu explico por quê. Eu comecei a ter contato contigo quando o senhor era presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Desde lá, se o senhor estava lá, vestia a camisa. O senhor foi presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, vestia a camisa. E no caso do Partido dos Trabalhadores, o senhor sempre de vermelho, seja qual for a ocasião, o senhor estava. E agora, né, pela primeira vez, inclusive todas as vezes que eu o entrevistei, quem nos assiste também pode buscar aí nos vídeos anteriores, sempre com aquela camisa vermelha, né, vibrante, e agora, né, concedendo essa entrevista aí com uma camisa preta, né, o senhor é muito simbólico aí nas suas demonstrações, até um símbolo, né, desse momento de decepção, né? Porque eu sou muito transparente, acredito que isso tem a ver com a boa genética, né? A boa genética influencia do Divino Rufino. Ele deve ficar feliz quando ele vê essa entrevista, eu falar isso, mas é verdade, de coração, meu pai é tudo para mim. E eu não fico em cima do muro. Eu sou transparente. Eu não consigo ser demagogo, eu não consigo ser hipócrita. Se eu estou contigo, eu estou contigo. Se eu não estou, eu não estou. Me lembro, você fez referência aí por onde eu passei, me recordo de um fato curioso, para ver como que a gente tem que separar as coisas. E isso liga a você. Quando eu nunca falei isso em público, vou falar agora. Eu convidei você para poder fazer a nossa transição da posse para o atual presidente do sindicato, Valdeci Rodrigues Guimarães. Eu fui questionado por algumas pessoas, né? Mas por que o J. Oliveira? E olha, o argumento para eu não levar você para fazer o cerimonial. Mas, professor, ele é bolsonarista. E eu falei, e daí? Eu não estou fazendo política. Nós vamos fazer um evento e é o melhor que nós temos. Agora, me apresente outro com essas credenciais, então nós podemos conversar. E aí você foi, né? Nunca falei isso em público, né? E tal, mas achei que o momento vem a calhar, por isso estou mencionando esse fato. Por quê? As pessoas precisam entender isso. O professor Kleber é um homem preparado, é isso, é aquilo outro, mas ele é do PT. Meu Deus, a vida ela é composta por oportunidades e competências. Não adianta a pessoa ter oportunidade e não ter competência, ele vai dar com os burros na água, como dizia minha avó. E não adianta também ele ser competente e não ter oportunidade. Que adianta ser um intelectual, ser uma pessoa preparada? Tem como. Um ferreiro, ele pode ser um metalúrgico, o melhor metalúrgico que tiver,
mas se você não dá um serviço para ele fazer, como é que ele vai demonstrar o trabalho dele, a habilidade, né, o artesão, como é que ele vai fazer ali a sua arte, se ele não tiver a oportunidade de demonstrar aquilo? Então, a vida é composta por esses dois elementos. Se não tem oportunidade, como demonstra competência? Se não tem competência, pode dar oportunidade que não consegue. Professor Kleber, já estamos encaminhando para o final, mas eu não posso deixar de colocar essa pergunta aqui. O senhor disse que o PT tem aí o pré-candidato Jair Parreira, mas o senhor já tem posicionamento caso o PT não tenha candidato? O senhor não trabalha com essa possibilidade ainda? O eleitor piranhense provavelmente deve estar curioso para saber onde irão aí esses quase 10%, né, que a gente falava agora de 2 dígitos, que apareceram nas últimas pesquisas. Com um quantitativo importante, muita gente vai estar aguardando seu posicionamento. Hoje eu me posiciono a favor do senhor Jair Parreira, né, porque é o pré-candidato do meu partido. Acredito que o partido, com esse nome, claro, com as dificuldades que nós teremos, porque nós retroagimos, teremos que começar aí, né, do zero. E então vamos superar essas dificuldades. E se por acaso, né, o partido depois, na campanha, entender que não tem esse nome, no momento certo eu posso me posicionar. Mas agora eu não falo sobre isso, porque nós temos um pré-candidato. Eu seria desleal, seria covarde, hipócrita, demagogo com o seu Jair Parreira, que é o meu pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Inclusive, aproveitar essa entrevista já para deixar o espaço aberto, pré-candidato, o senhor Jair Parreira. Nós estamos recebendo todos os pré-candidatos aqui. O espaço está aberto para ele, para a gente falar das suas intenções, das suas ideias aqui para o nosso município. Professor Kleber, muito obrigado. O senhor foi o primeiro aí a oficialmente colocar o seu nome como pré-candidato, concedeu entrevista aqui para a gente, né, falando das suas intenções e agora também nesse momento de saída da corrida, veio para prestar contas para a sociedade piranhense. Agradeço a sua presença aqui. Algo a mais que queira acrescentar? Primeiro, agradecer a você pelo espaço, né, pela oportunidade. Agradecer aí os ouvintes do Canal da Notícia, Satélite FM, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, ao pessoal dos grupos aí de WhatsApp, principalmente lá o grupo Política Limpa, porque eu recebi, J. Oliveira, muitas palavras ali de afago, né, de reconhecimento, de respeito, e que eu acho assim, que eu analisei como interessante, importante, que são pessoas que não caminham na minha legenda política, né? Eu valorizei muito isso, né? São pessoas que, inclusive, em âmbito nacional, não defendem a ideia do atual governo, né, do presidente Lula. São pessoas que têm pensamentos, ideais diferentes, mas que me chamaram de preparado, né, e entenderam que seria até um prejuízo para o processo eleitoral eu não participar da campanha. A todos vocês, sem citar nomes porque eu posso esquecer, eu quero aqui deixar minha nota de gratidão a todos vocês dos grupos do WhatsApp, né, vocês que foram no meu privado, vocês que estão aí interagindo na rede social. Muito obrigado pelo respeito, tá? Pelo carinho com o professor Kleber. Obrigado mesmo, de coração. Quero agradecer também aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, principalmente aqueles que estavam mais próximos ali, engajados na minha pré-campanha. Já citei alguns nomes e volto a repeti-los, né? Timóteo, Túlio, né? A Nafaira, pré-candidata a vereadora do PT. Quero agradecer também a professora Idamares. Professora Idamares, desde o primeiro dia que eu coloquei a figurinha lá, né, o post, ela colocava nas suas redes sociais e mandava em todos os grupos, e olha que ela está presente em muitos grupos aí, viu, J. Oliveira? E ela não deixou de divulgar o meu nome, levar o meu nome aonde quer que ela ia, que ela sempre apoiou a minha pré-candidatura. Obrigado, professor Idamares. Agradecendo também o Osmar Freire, que eu repito, também estava enganjado aí na pré-campanha. Agradecendo aqueles que talvez não divulgou o post, mas que sempre vinha também no privado, falava, olha, se você for o candidato, nós estamos juntos, né? Professor Nilson Araújo também, meu irmão, obrigado, te agradeço também aí pelo apoio. Professora Yolanda, professora Mércia, professora Eliane Lúcia, que ela se refere a mim como meu prefeito, né? Então quero agradecer a vocês. Veja bem que eu tenho muita gente lá no partido, né? Então, se eu fosse para uma plenária, era difícil me vencer lá, né? Quero agradecer também
o apoio de todos vocês, da minha família, tá? De todos vocês da minha família. Tem a minha cunhada, Lavínia, a Maria de Lourdes, o Walter também, o José Pereira, Zezinho. Muito obrigado vocês que estão lá no Partido dos Trabalhadores. O Avelino também, que são pessoas que foram para lá. Todos da família Guimarães, em nome do meu presidente do sindicato, Valdeci Rodrigues Guimarães, meu irmão, um abraço. Sua esposa, Camila também, que é do Partido dos Trabalhadores, Vitória, Muriel, enfim, todos os Guimarães. Sintam-se abraçados pelo Kleber e muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo respeito, tá? Os meus adversários políticos que também sempre me respeitaram, em nenhum momento falou algo contrário a mim. Quero deixar aqui também o meu sinal de respeito a vocês que continuarão aí na corrida eleitoral, o atual gestor Marco Rogério Chicão, ao meu amigo professor Fábio Lacerre também. Um abraço a vocês, a família de vocês, que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria e que vocês continuem juntamente com o nosso pré-candidato Jair Parreira e a sua família para uma corrida eleitoral, J. Oliveira, com propostas, sem atacar, sem agredir ninguém. Nós não precisamos disso. Vamos esquecer, sociedade piranhense, essa polarização, entendeu, do governo federal. Vamos apresentar proposta aqui para Piranhas. O que você tem para Piranhas do campo da educação? Como que você pensa em resolver a situação do IPASP e o concurso público? Como é que você vai resolver isso? Tá? Vamos trazer questões sobre o agronegócio, o impulso à agricultura familiar, a nossa feirinha do agricultor que está acabando. Qual que é a sua proposta para isso? Para finalizar, como que você pensa em administrar Piranhas? O que eu posso confiar em você como candidato? Isso serve para Fábio Lacerre, para Marco Rogério Chicão e para o meu candidato Jair Parreira. Um abraço, meu amigo J. Oliveira, muito obrigado. Emily Oliveira, que fica ali nos bastidores, mas o que seria de nós sem ela? Essa entrevista não aconteceria. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa Satélite FM, que Deus abençoe aí o canal da notícia. E fica uma deixa, viu? Para os pré-candidatos também, inclusive do meu partido. Vamos olhar mais para a Satélite FM, tá? A administração pública precisa colaborar com a imprensa, inclusive com incentivo. Obrigado. Obrigado, professor Kleber Santos. E você acompanhou essa entrevista agora, Kleber Santos, educador, professor, sindicalista, cabeça pensante aqui do município de Piranhas, colocou o seu nome à disposição. Decisão partidária é assim mesmo, mas certamente o professor Kleber deve continuar aí atuante nas eleições desse ano. Afinal, o professor Kleber Santos tem opinião e a coloca, né, nas discussões principais aqui do nosso município. E você, quer saber mais das eleições 2024 aqui de Piranhas e também da região? Se inscreve no canal da notícia, é grátis, você não paga nada, leva menos de um segundo para você clicar no botão inscrever-se. Está aí logo abaixo do vídeo, eu não sei onde você está assistindo, qual o dispositivo, mas procura aí e se inscreve, certo? Continue ligado porque eleições 2024 é no canal da notícia.